Oi, gente, tudo bem? Eu aqui queria fazer um cenário japonês para falar sobre o que eu vou falar, mas não tô conseguindo não. Ai, vai cair. Aí, com esse aqui. Mas não vai dar, não. Ah, aqui ficou bom. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. E aí? Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Agora já não sei se vai fazer muito barulho na rua. Aí tem passarinhos, tem carros passando. Vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês o guarda-sol japonês. Espera aí. Ó. Ó. Isso aqui é legal, colocar um yukata, que é tipo um kimono mais simples, né? Aquele kimono de algodão, que chama yukata, o kimono de algodão. Porque o kimono, ele é caríssimo, né? E geralmente ele é para casamento, para coisas assim mais sérias. Então, assim, para o dia a dia, para festividades comuns, feriados, não é o kimono que a gente usa. Eu nunca tive um kimono. É muito caro mesmo, né? Eu tenho yukata, que é o kimono de algodão. É. Esse vídeo vai para a playlist Japão, eu acho que tem aí, né? Ah, eu vou tirar pesado aí. Aí. Daí eu vou contar um pouco, algumas curiosidades, coisas que eu vivi lá. Tomar água e já volto. Bem, antes vou me apresentar, eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Poliana é minha filha, né? Eu sou mãe solo, sou escritora, tenho 6 obras publicadas. Eu sou autista superdotada. O que significa isso? A superdotação, ela geralmente está coligada com algum dom, né? A aceleramento do pensamento. E para mim tem a ver com os meus livros, né? Eu tenho vários livros que eu estou escrevendo. O meu processo ele é bem fechado. Não gosto, detesto compartilhar os meus livros antes que eles venham a ser concluídos, né? E de vez em quando eu vou trazer um pouco das obras já publicadas, das histórias, para vocês terem vontade de comprarem os livros. Eles estão na Amazon e no site da Editora Life. Eu sou ex-decassegue, quer dizer, eu trabalhei no Japão em fábricas. Eu fiquei quase 5 anos lá. Eu cheguei em julho. Junho. Uau, tá fazendo aniversário por esses dias que eu cheguei lá no Japão. Foi no final de julho que eu cheguei lá. Cheguei em julho de 2005, né? E cheguei aqui no Brasil, eu acho que no dia 10 de dezembro de 2009. Então foram quase 5 anos.
4 anos e meio, mais ou menos. Eu tenho um livro que é 5 estrelas, e esse livro é sobre uma Dekasegi, né? Uma brasileira que mora no Japão com seu pai. E daí, vocês podem adquirir esse livro. Acho que está na Amazon. 5 estrelas. Também está no site da editora Life, que essa é a editora pela qual publiquei. E a personagem principal é a Eva Min. Ela é cantora e pianista. Daí eu vou ler um trecho aqui. Às 6 da manhã a campainha toca. Era seu Tantocha, responsável da empreiteira que emprega estrangeiros. Ela teria que sair imediatamente do imóvel. Eva pediu-lhe que lhe deixasse tomar um banho e arrumar suas poucas coisas. Meia hora depois, com lágrimas nos olhos, ela deixa o local e se vai sem rumo pelas ruas frias do interior do Japão. Um cachecol em volta do pescoço, uma malinha pequena de mão, uma mochila e seu bebê. O sol fraco era nítido no céu. Não deveria chorar, deveria lutar. Foi até a estação e comprou uma passagem para Shibuya. Era sua única chance. Posicionou-se no meio daquela gente, às 9 da manhã, com o sol já mais alto, e fez a única coisa que sabia fazer. Cantou. Os japoneses se reuniram aos poucos ao seu redor, vislumbrados por sua coragem, por sua emoção ao cantar. Muitos vieram falar com ela, queriam comprar o seu CD, mas ela, sem graça, respondia que não tinha nenhum ainda. Claro que já possuía vários, mas não se tratava de Eva mais, mas de Millie. E ao meio-dia todos foram embora almoçar, e ela se encaminhou a um combine, conveniência, e comprou uns onigiris, arroz temperado, pois deveria fazer com que seu dinheiro rendesse o máximo de tempo possível. Eva cantou até o cair do sol, quando todos se foram dispersados pelo frio, alguns para shoppings, outros para games e restaurantes. Shibuya não parava. Seu bebê mexia demais e sua barriga roncava de fome. Todavia, uma tristeza profunda estacava seus pés no chão frio. Não conhecia ninguém, ninguém a conhecia, mas não estava só, ela estava ali com ela. E não era a mãe que dava segurança à filha, era a filha que fazia companhia à mãe. Não havia estrelas no céu, estava nublado, fazia muito frio. O vento começou a aumentar e Eva pensou que não fosse suportar. Enfim, depois não vou ler a continuação aqui, vai terminar esse capítulo. É bem triste a história dela. Essa história eu acabo falando sobre superdotação sem saber, porque estou ali sempre falando sobre as estrelas, né? E ela é uma das estrelas, a Eva Millie, né? Às vezes ela fala, não sou mais Millie, sou Eva, porque o nome dela é composto, Eva Millie, mas era como se Millie, todo mundo chamava ela de Millie, 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 Millie. Era como se essa Millie fosse a parte doce dela, de quando ela tinha fé ainda, ela acreditava que coisas boas aconteciam. E aí, nesse período da vida dela, ela já se considera outra pessoa. Tanto que ela só vai cantar ali porque é um momento de extrema necessidade, né? Que é algo que ela já tinha abandonado, que era o dom dela. Como sempre, eu apareço aqui com meus chás, eu tô aqui com chamate.
Esse é adoçado. Eu tenho uma história com o chamate. A gente, de vez em quando, não era sempre, não. Às vezes a gente ia. Eu me lembro de algumas vezes, não sei se minha mãe deixava, ela estava ali no ambiente, na casa de uma tia, uma amiga. Amigos, né? Um casal de amigos dos meus pais. Em casa, meu pai sempre gostou de chá preto. E eu sempre não gostava, só que eu não conseguia comunicar isso, sabe? Que eu não conseguia comunicar que eu não gostava daquilo. Pedir, não tem outro chá, sabe? Então eu sempre pegava aquilo, que azedo, sabe? Achava ruim e não falava nada. É esse do autismo, né? Aliás, outro dia eu vi uma história que eu achei muito parecido com como eu era antes, né? Hoje eu já consigo comunicar se eu não gosto de algo. Demora um pouco, mas consigo. Eu acho que o autista sofre muito com isso. Ele aparenta que está tudo bem e não está, né? Ele tem esse bloqueio na comunicação, né? Um casal já casado, sei lá, uns 20 anos de casado. E aí ela sempre fazia uma certa comida e ele comia. Só que ele nunca disse para ela, era ela, toda vez que ela fazia o arroz, ela gostava de colocar bastante cebola. E ele comia e detestava arroz com cebola. Mas como ele sempre comia e não falava nada, ela achava, nossa, ele adora o meu arroz. Até que um dia ele tomou coragem e disse, mas disse assim, tinha outras pessoas juntas, né? Eu nunca tive coragem. Não sei se ele viu outra pessoa, outro homem se abrir, ele resolveu se abrir. Eu nunca tive coragem de dizer para minha esposa, mas eu detesto arroz com cebola. E pra quê? Deu uma briga, porque ela falou assim: não, você tá mentindo. Como assim? A gente tá 20 anos casados, não sei quantos anos que era. E você sempre come meu arroz com cebola. Pois é, mas eu não gosto, é porque justamente por isso que eu não falava. Pra você não ficar chateada, não ficar magoada, não. Pra gente não brigar. E aí, mas por quê? Brigaram. Daí demorou até ela aceitar que ele não gostava de arroz com cebola. Ai, ai. Daí eu não gostava do chá preto. E certo dia estávamos na casa de um casal de amigos. E a tia lá fez. Ela sempre fazia o lanche. E eu me sentia tão amada com aquilo, né? Diz que tem várias linguagens de amor, né? E tem essa linguagem que é da pessoa que prepara um lanche, prepara um almoço, prepara um café da manhã, né? Realmente você sente aquela energia de amor, né? Eu não lembro dessa tia ser carinhosa assim, mas aquele era o gesto dela de amor. Aquele era a demonstração dela, né? E aí eu fui tomar o chá e vi que era um chá diferente já. Senti o cheiro, ó, cheiroso, né? Eu gosto muito de cheiro. Aliás, quando era criança, eu sempre amei cheirar a comida, que dava muito problema, todo mundo detestava. Enjoadinha, não sei o quê. Mas para mim era algo importante, né? Porque na verdade é algo natural, né? Você sente o cheiro, aí você quer tomar aquela bebida, você quer comer aquela comida, né? Daí era o chamate. Eu falei, uau, muito melhor que o chalé de casa. Mas em casa nunca teve, né? Só veio ter. Só veio ter.
agora que eu voltei do Japão. Pouco tempo, né? Agora, lá no Japão, eu aprendi a gostar do chá preto, mas porque eu tomo com creme de leite ou com leite em pó. Daí vira aquele chá inglês, né? Chá das 5 da tarde, que a minha avó sempre dizia. A minha avó trabalhou numa fazenda com ingleses, né? E ela chegou a ficar noiva de um inglês muito rico. Ele encheu ela de presentes. Mas pra quê? O que aconteceu? Chegou ali na fazenda o meu avô. Aí ela se apaixonou por ele. Ela desmanchou o noivado com esse inglês. Ele tinha até um avião, mas ela ficou completamente apaixonada pelo meu avô e largou tudo. Aí vem morar aqui em Campo Grande. Aqui na minha cidade. É uma história. É uma novela. Quando eu falei da minha avó, é por parte de mãe. Então, é descendente de espanhóis, não é a parte japonesa. Eu sou Sansei, quer dizer, eu sou a terceira geração. San é 3. Quer dizer, eu sou neta de japoneses, né? O meu avô veio em Kassato Maru, acho que deve ter vindo, não sei, 1911, 12, 13, por aí. E tinha uns 12 anos. É bonita a história dele. É triste. Eu fiz uma poesia sobre Okinawa, sobre Honde, a cidade onde eu mais morei, que eu me apeguei, assim. Que para você se localizar, fica mais ou menos 2 horas de trem, 2 horas e meia de Tóquio, né? A gente mora no interior, por quê? Morar em Tóquio não é interessante, né? Tóquio, acho que é um centro comercial, onde vão, sei lá, pessoas importantes, vão fazer negócios ali. Eu já passei assim, de passagem, né? Como diz. E fiquei impressionada como aquele lugar é cinza, é parado, triste. Você não vê pessoas ali. Assim, não é um lugar de família, de lugar para se morar. A gente mora no interior e vai passear sim ali nos bairros de Tóquio, mas não Tóquio, Tóquio, outros bairros, né? Tóquio é um lugar assim, como eu disse, né? Que parece ser um lugar mais comercial. Mas que posso dizer? A minha família, ela descende japonesa, né? De Okinawa, que é uma ilha japonesa que vai aparecer na história das 5 estrelas, que ela acaba em dado momento indo passear nessa ilha. Essa ilha tem um clima assim tropical. Na maior parte do Japão, as japonesas elas são bem artificiais, como a moda e as coisas às quais se tem acesso lá demora para chegar aqui, né? Então, por exemplo, quando eu fui morar no Japão, saí daqui em julho de 2005, aqui ninguém usava unha postiça, cílios postiços, era tudo natural, né? Daí cheguei lá no Japão, eu vi salão de beleza colocando, né, esses implantes de unha, negócio dos cílios, tal. Então a japonesa ela é toda artificial, né?
Ela é maquiada o tempo inteiro, cílios, unhas postiças. Elas se maquiam no trem. Tem bastante liberdade de vestimenta. Você usa a roupa que você quiser. Tem liberdade de ir e vir, né? Tem japonesas que gostam de se vestir iguais a bonecas, né? E ficam às vezes na rua. Eu não sei se elas trabalham com isso, mas a gente vê às vezes essas japonesas que se vestem de bonecas. Tem um grupo de japonesas que é tipo hippie, que é até estranho. Acho que elas fazem bronzeamento artificial. Elas são bem morenas mesmo. Chega a ser estranho, porque toda japonesa elas são bem brancas, a beleza é ser branca, né? Então elas cuidam para não se queimarem, né? Não pegam sol. Quando eu vi essas japonesas assim, que parece que fez um bronzeamento artificial, elas são assim bem diferentes, né? Eu não sei, meu irmão falou que elas não tomam banho. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei. Eu trabalhei em fábricas lá, né? Então os brasileiros, eles fazem o caminho oposto, né? Já há algum tempo. Que os japoneses vieram na imigração, né? Meu avô veio. E aí nós fomos no caminho oposto. É claro que para eles foi muito mais difícil, né? Trabalhar na terra. Como eu disse, a história do meu avô foi bem sofrida, porque ele sonhava, aqui era provisória para ele, aqui não era a terra dele. Só que, por causa de algumas circunstâncias que aconteceram, ruins, de confiar nas pessoas, ele ficou impossibilitado de voltar para o Japão. E aí acabou casando bem tarde. Minha avó também não era jovenzinha não quando se casou com ele. Aí tiveram os filhos, mas ele ficou muito desgostoso. Muito mesmo. Minha mãe que contava, né? Que ele ouvia as músicas okinawanas e ele chorava, ele chorava, ele chorava. Pegava o radinho dele, né? Chorava muito. Porque era aquele menino de 12 anos que sempre quis voltar para casa e nunca voltou, né? Deve ser muito triste, né? Nada como o lar da gente, né? O meu avô teve a oportunidade de voltar lá para Okinawa, mas ele já tinha idade avançada, ele até passou mal, ficou hospitalizado lá. E também não era o sonho dele, né? O sonho dele era viver no país dele, era que aqui fosse provisório. Mas não foi o destino, né? Infelizmente. Eu tenho rinite alérgica. Você tem? É horrível. Horrível a sensação. Eu fico procrastinando, né, pra entrar no assunto. Eu quis fazer o vídeo porque para contar certa vez em que eu fui perseguida por um carro da Yakuza, que é a máfia japonesa, né? Eu costumava passear com a minha mãe aos finais de semana. A gente tinha uma vida bem simples, né? Isso é opção, né? Não que a gente não pudesse ter um carro,
Mas meu pai sempre dizia assim: nós optamos por ter uma vida bem simples, porque aqui não é o nosso lugar. Aliás, meu pai nunca quis que eu fosse para o Japão. Ele queria, na época, né, ele pensava, né, que eu formaria carreira no direito, enfim, que tudo seria aqui no Brasil para mim, né? Então ele não queria que eu fosse. Mas enfim, eu teimei, eu fui, quebrei a cara um pouco, mas foi assim um tempo excelente, que foi um tempo que a minha família esteve assim bem unida, né? Todo mundo ali trabalhava, ganhava bem, tudo tava bem, né? Contento assim. Nem, nem tudo tão bem, não. Né? Na história da gente tem as crises, né? No meio do tudo bem. Lá eu tive síndrome do pânico, lá eu voltei a escrever, mas assim, as coisas que eu tô vendo assim, quando parece que tá tudo bem, mas também não acontece uma transformação, né? Às vezes, quando tem uma crise, aí acontece a transformação. Então, para mim, aquela síndrome do pânico foi um reajuste na minha vida, foi algo realmente necessário, né? E aí a gente costumava, o meu pai ele trabalhava sábado, às vezes chegava no domingo de manhã ou na hora do almoço do trabalho, então no sábado, às vezes até na sexta-feira, depois do trabalho, já saía com a minha mãe de bicicleta. A gente andava e meu pai dizia: aqui não é nosso lugar, então nós vamos ter uma vida simples para poupar mais dinheiro para voltar logo para o Brasil. E assim, eu tô pensando em planos muito rígidos, também poupar muito dinheiro, tem que viver o hoje, né? Porque eu tô pensando aqui, logo que a gente volta, meu pai não viveu muitos anos. A gente voltou em final de 2009, 10, 11, 12. Viveu 3 anos aqui, né? 11 anos no Japão e depois que voltou, que tinha toda aquela expectativa, foram só 3 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Viva bem cada dia, né? Não deixe de viajar, de celebrar seu aniversário, sei lá, de se presentear, né? De ir a um restaurante, de fazer aquilo por você e pelos outros, né? Não deixe para depois, só isso. Daí teve um dia que eu tava andando de bicicleta com a minha mãe. Acho que a gente já tava na segunda casa. Eu sei que era um dia que era até claro o dia. Devia ser o quê? Umas 2 da tarde, a gente almoçava e saía de bicicleta pra ir fazer compras. Mulheres gostam, né? Roupa, sapatos, bijuterias e tal. E pra passear também, né? A bicicleta é bom também, né? Porque a gente fazia exercícios também. E aí, indo assim, eu vejo, né? Não sei se fui eu que vi primeiro ou foi minha mãe. Mas assim, claro que a gente percebe que é o carro da máfia, né? Da Yakuza, né? Porque é um carro preto, grande assim. Nem sei que tipo que é esse carro. E os vidros assim,
todos bem escuros, pretos mesmo. E aí minha mãe disse que eles estavam seguindo a gente. Daí seguiram a gente por algumas quadras. Aí a minha mãe disse assim, eles estão de olho em você. Daí minha mãe falou assim, a gente vai ter que parar, a gente para na primeira loja, espera um pouquinho, a hora que eles vão embora, né? Daí a gente sai e continua. E daí a gente fez isso. Daí foi tranquilo, só que, assim, eu nunca ouvi que eles fizessem isso, pegassem garotas, pessoas assim, na rua, né? O que a gente sabe no Japão é que a máfia, ela trabalha com agiotagem, né? Então ela empresta dinheiro, né, para as pessoas. Aí se a pessoa não paga, ela às vezes até pega a esposa do cara, pega a filha, pega a mãe, enfim, né? Ou pega a própria pessoa para, né, para trabalho escravo, alguma coisa, ou trabalhos de prostituição, tal, enfim. Eu já vi esses carros porque lá, onde que eu vi? A gente vê e já sabe, né? Bem típico, né? O carro deles. Tem um bairro em Tóquio que chama Roppongi, que é um bairro que tem um edifício bem alto, chama, acho que Roppongi Hills, e tem um conjunto de boates, né, noturnas. Boates para dançar mesmo. Não é nada coligado com prostituição, não. E aí eu acho que eu cheguei umas 3 vezes lá. A primeira vez eu fui para ir conhecer esse conjunto de boates, então a gente entrava em uma, ficava um pouquinho e ia para outro lugar. E às vezes cada lugar tem um tipo de música diferente, tem vários ambientes, tem bastante estrangeiro. Cheguei a ver escoceses, né, com aquela sainha. Esqueci o nome daquela sainha. E daí lá eu vi o carro da máfia passando. Daí o vidro assim, ele era escuro, mas dava para ver um pouco dentro. Vi assim umas japonesas bem magrinhas lá dentro que devia trabalhar para eles, né? Não eram assim bonitas assim, porque aqui eu tava pensando de falar para vocês, aqui tem outro padrão de beleza, né? Então, assim, não dá para comparar o padrão de outro país com o padrão brasileiro, né? Que aqui quanto mais melhor, né? Lá não, quanto menos melhor. Então, assim, o padrão de beleza japonês é a mulher assim bem magrinha. Então, é esse padrão que tava lá dentro do carro. Mas bem magrinhas, bem brancas, elas são bem maquiadas, elas são bem... Nessa parte aqui já tá ficando, né? As unhas postiças, os cílios postiços, né? O cabelo pintado, mega hair. Só que lá, beleza, é uma mulher bem branca e bem magra, né? Tem uma moda lá que é da pessoa ter o dente torto. Então, se a pessoa tem o dente reto, ela manda entortar, que é para parecer mais jovem. Agora, como eu disse que eu sou descendente de Okinawa, Okinawa é outro padrão de beleza. Okinawa, já as japonesas, elas não usam maquiagem,
Elas não pintam os cabelos, elas não usam mega hair, não usam unhas postiças, então elas são mais naturais, são mais morenas, porque é uma ilha. E você escuta muito o Okinawan reclamando do pessoal de Tóquio, falando que eles são arrogantes, que eles são orgulhosos. E geralmente o Japão inteiro considera aquele que é okinawano como não japonês, né? Então eles são um pouco, tem esse preconceito, né? Porque Okinawa ela fica assim bem próxima à China. Cheguei a conhecer o castelo lá, que por esses tempos, esses anos para trás, chegou a pegar fogo, não sei se ainda existe. É o castelo Shurijo. Shurijo. É um castelo vermelho e daí tem a parte dos muros assim, né? Que protegem, bem altos. E para ir para essa ilha a gente vai, pega um voo, acho que são 3 horas de avião para lá. De Tóquio, de Ueno até Okinawa, até Nara, que é a capital. E daí quando você chega, tem muita orquídea. Daí você fica impressionado que é tudo natural, né? Porque no Japão inteiro é tudo assim, quando tem flores, são todas artificiais, né? E lá não, tudo natural, porque é uma ilha, enfim, as pessoas são mais naturais, as pessoas são mais comunicativas, mais naturais também, sem maquiagem, sem excessos, né? Uma vez eu tava trabalhando com uma peruana que ela ficou minha amiga, ela era casada. Dela me disse que o marido dela trabalhava para a máfia. E aí ele ganhava muito bem, inclusive ele trabalhava por isso, porque ele ganhava muito bem. E eu fiquei assim, fiquei até assustada. Eu, caramba, eu tô fazendo amizade com ela faz tempo. O marido dela é da máfia, como assim? Tomar água. Água e filtro solar. Lá no Japão tem uma coisa que são uns motoqueiros, sabe? Que eles fazem bastante barulho. Eles gostam de entrar nas delegacias de polícia. Eles entram, eles ficam fazendo zum, 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 zum. E a gente morava, a primeira casa, era praticamente uma quadra e meia da delegacia. Então, de onde a gente morava, a gente escutava bem alto esses motoqueiros que são, é um ramo ali da, da máfia, né, japonesa. Então eles entravam e eu perguntava para os meus pais, mas o que é isso? Ah, são os fulanos, que eu esqueci o nome agora. Ué, mas... Ah, eles fazem isso nas delegacias. Mas nas delegacias, quer dizer assim, quem que tem coragem de fazer isso? Justamente, né, onde não pode fazer, né? Onde tem os policiais que vão prender. Não, eles fazem isso para afrontar mesmo. E porque sabem que não serão presos, né? Então, assim, é um poder paralelo, né? Então, eles entram nas delegacias com a moto, fica e fica bastante tempo ali, sei lá, tripudiando, algo do tipo. E é assim mesmo, de vez em quando a gente escuta rão. Então foi um dos motivos também da gente dar uma fugidinha, entrar na loja, porque quem é que mexe com eles? Ninguém, a gente tem que fugir, né? A polícia não faz nada. É um poder maior que o da polícia, né?
Eu não poderia fechar sem falar de Deus, né? Porque eu sei que muitas pessoas estiveram fora e sofreram. Aqui, ele dá uma palavra que eu nem conhecia. Eu tinha imaginado que era ignomínia, que é vergonha. Para quem passou vergonha fora, em outras terras, ou passa vergonha, né, onde mora. A palavra que ele deu foi, talvez eu coloque no chat de fé. Sofonias 3. Sofonias 3:19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia ou sofrerem vergonha. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Então aqui eu entendo o seguinte: alguém que foi para fora e sofreu vergonha. Eu não sei se você foi para alguma terra ou está na terra que não é tua e tem passado vergonha. Foi expulso de algum lugar, né? Aqui ele fala de pessoas expulsas. De uma pessoa afligida. E Deus recolhendo e fazendo dessas pessoas um louvor. Né? O que é um louvor? É um canto alegre, né? Motivo de celebração. E a celebração de Deus sempre significa uma bênção, significa um milagre, significa uma vitória, uma posse de terra, uma criança, um sacerdote, uma paz, né? Uma vitória. Mas esse é um momento de vergonha. A partir daí, o que é mais estranho, da vergonha é que Deus vai fazer o milagre. A partir da vergonha pela qual você passou, que eu passei, né? E ele faz disso um louvor, um canto de alegria, através das nossas vergonhas. Tchau, gente. É isso que eu queria contar, né? Tem bastante coisa errada no Japão, sabe? Não é só aqui. Mas isso eu vou contar outro dia, né? Coisas que estão ali, mas essas coisas também estão aqui no Brasil, né? Coligadas ao trabalho, assédio sexual, enfim, tem bastante coisa ali podre, né? Que a gente ouve falar, né? Mas é assim mesmo. Aí eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Tá bom? Até mais.